Pessoal, de 40 países por onde eu passei até o momento, só há 2 países onde eu vi posto de gasolina com frentista. E isso foi a Turquia e, claro, o Brasil, né? E a princípio, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Gramado, né? Daqui a pouco anoitece, então vou aproveitar esse momento agora para fazer esse vídeo, caminhar aqui pela cidade, conversar com vocês sobre essa questão. E tem algumas coisas a considerar aqui, né, sobre essa questão. Porque recentemente esse posto de gasolina em Santa Catarina conseguiu o direito de operar sem frentista, né? Só que isso durou pouco, né? Porque parece que o TRF derrubou essa decisão, né? Então agora já não podem mais, ou seja, você que viu só a primeira notícia tem que se atualizar. Porque agora tem mais essa notícia aí na tela, né? E nesse vídeo, pessoal, é interessante falar sobre o que fazer sobre essa questão, entendeu? Como que outros países fazem isso, o Brasil não faz, quem tá certo, quem tá errado nessa história. E também, e o trabalhador, e o frentista, é realmente correto deixar que postos operem sem frentistas e acabar aí com tantos empregos, né? O que vai acontecer com essas pessoas? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E o lado ruim desses vídeos gravados na rua é que tem sempre o barulho dos carros, né? Mas eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui. E o interessante é que essa decisão foi tomada, né, agora, a decisão de derrubar a decisão, né, que possibilitaria esse posto a trabalhar sem frentista, né? Que agora não pode mais. Por quê? Qual que foi a justificativa aí do TRF? É que eu até anotei aqui, pessoal, e tem que rir para não chorar. Eles disseram que isso é um risco de dano irreparável à saúde pública. Não, olha que absurdo, olha o absurdo, o nível da besteira que a gente tem que ouvir. Isso é basicamente chamar o brasileiro de burro na cara dura, sabe? Não, faz de conta que o brasileiro é burro demais para saber, pelo menos é isso que esses políticos pensam, né? O brasileiro é burro demais para assistir um vídeo na internet e saber que em tantos países pelo mundo, de fato na maioria deles, isso já acontece há décadas, entendeu? E cadê aí o risco de dano irreparável à saúde pública no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa? Até parece que esses políticos acham que o Brasil é especial no mundo, que o brasileiro, além de não ter capacidade de assistir um vídeo na internet ou um filme, ou conversar com alguém que mora em outros países e saber que de fato isso já acontece, é muito comum em outros lugares, eles ainda querem acreditar, querem acreditar que o brasileiro não teria capacidade de abastecer o próprio carro, né? Então, para ver o que essas pessoas de fato acham dos brasileiros. E mesmo assim, né, o brasileiro com síndrome de Estocolmo, né, muitos deles ainda vão defender esses políticos que estão aí passando essas leis que supostamente é para ajudar o país, mas que na verdade está aí causando um atraso desnecessário. Mas enfim, eu poderia passar aqui horas falando sobre o quanto que isso é normal em outros países pelo mundo, países ricos e países até menos desenvolvidos que o Brasil. Na Bósnia, por exemplo, pessoal, sim, tem um vídeo lá no meu canal principal sobre a Bósnia. Passamos por lá, alugamos um carro lá da Croácia, cruzamos a fronteira para a Bósnia, aí um país que tem um poder de compra até menor que o do Brasil, pelo menos por enquanto. E lá, pronto, você vai lá e abastece seu carro sem precisar de um frentista, tá? Mas enfim, os exemplos são vários. Talvez aí uma questão muito importante que vocês devem estar se perguntando, principalmente você que é frentista, né? E aí, o que acontece com os empregos? Não seria correto proteger tais empregos? Para você que é frentista, cara, 2 mensagens. Primeiro, aqui óbvio, você tem que se preparar por 2 motivos, né? O primeiro é que o seu trabalho está ameaçado. Infelizmente isso é inevitável. Eu posso aqui querer proteger o seu trabalho, muitos políticos podem querer proteger o seu trabalho, mas o mercado é implacável. E você tem que se preparar para isso. Pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, entendeu? Mas uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, meu amigo frentista, eu sei que é muito chato isso, mas tá aí um fenômeno que já aconteceu com muitos trabalhos aí pela história, tá? E agora, pelo que parece,
é provável que no Brasil aconteça com você também. Isso é muito triste, eu entendo. Eu devo adicionar também aqui que há muitos trabalhos, até mesmo no alto escalão aí do funcionalismo público, que são totalmente redundantes. E no caso do frentista, o salário ainda é baixo e as pessoas ainda, muitas até pagam voluntariamente ali para ter um frentista para ajudar. Enquanto que há tantos trabalhos redundantes aí no alto escalão do funcionalismo público, né, que suga dinheiro fora de um sistema de livre mercado, entendeu? Então eu preferiria muito mais ver o desaparecimento desses trabalhos parasitocratas do que o desaparecimento do seu trabalho. Mas a gente vive num mundo bem imperfeito, não é mesmo? Então, mais do que nunca chegou a hora de você se preparar para o pior. Ainda mais porque, mesmo que nós tivéssemos aqui uma bola de cristal e eu pudesse prever aqui para você com 100% de certeza que pelos próximos 50 anos o seu trabalho está garantido no Brasil, tá? O governo vai proteger seu trabalho mesmo quando o resto do mundo já tiver aí com carros voadores capazes de atingir aí a velocidade equatorial de escape e ir para a Lua. Ainda assim o Brasil vai proteger alguns empregos. Vamos supor que isso realmente aconteça. Realmente vale a pena para você, porque o teto é muito baixo, convenhamos. Alguns trabalhos não pagam tanto quanto outros. A barreira de entrada também é muito baixa. A competição para você é muito alta. Então é um trabalho que mesmo num livre mercado é mais difícil de manter. Então, mesmo que o seu trabalho esteja assegurado, ainda assim você tem fortes motivos para se especializar e tentar buscar outra carreira. E claro, deve ser reconhecido que esse trabalho, como tantos outros, tem o seu lugar, né? Você está desempregado, precisa de uma grana, o jovem que está começando, a pessoa que está recomeçando, né? Ter um trabalho é muito melhor do que não ter. Então tem o seu valor e tal, mas para muitos a verdade é que não é essa carreira que você quer seguir. E convenhamos, né? Mesmo você que é frentista, você vai para casa, dificilmente, né? Você quer assistir um filme e no caminho de casa você para ali na Blockbuster ou na locadora da esquina para alugar uma fita VHS. Não, depois de um tempo você queria um DVD. Pô, o que aconteceu com as pessoas que trabalhavam em locadoras, que fabricavam essas fitas VHS, entendeu? Sem contar a indústria do disco de vinil. Mas enfim, você chega em casa e liga lá na sua plataforma de streaming favorita, né? Que seja a Netflix ou a da Amazon, que seja. Mas o que eu quero dizer com isso? E os trabalhos das pessoas que trabalhavam nas locadoras? Na Blockbuster, por exemplo, que foi à falência. Várias pessoas ficaram desempregadas. Então, até um pouco de hipocrisia, ou muita hipocrisia aí para falar a verdade, porque muitas pessoas que defendem manter certos trabalhos e proteger certos trabalhos do progresso, elas na verdade não estão agindo conforme o que elas pregam. Né? Então muitos desses socialistas que vão me chamar de capitalista malvadão aqui nos comentários, eles estão aí no YouTube, eles não estão indo mais para uma biblioteca para pegar um livro e estudar, ou muitos não estão mais alugando fita na Blockbuster, ou DVD que seja, entendeu? Todos estão aí usufruindo de serviços e de produtos que surgiram em tempos recentes e causaram muito desemprego e reviravolta no mercado. Então, pense duas vezes antes de criticar aí os avanços do mercado. Então, pessoal, mais uma vez eu poderia aqui passar horas citando exemplos de trabalhos que se tornaram obsoletos, infelizmente. Quer dizer, infelizmente para a pessoa que teve que se adaptar e procurar outro emprego, que indiretamente e diretamente já aconteceu com tantos. Mas felizmente hoje para o mercado, como eu citei o exemplo do frentista que vai para casa, não tem mais que pagar caro para alugar ali os filmes para assistir no fim de semana. Antes era muito caro, entendeu? Enquanto que hoje, até mesmo uma pessoa que ganha aí seus R$ 1.500 tem condições de pagar R$30 por mês numa plataforma de streaming, entendeu? Então isso ficou mais acessível para pessoas de baixa renda. Mas enfim, ao invés de ficar citando tantos exemplos e falando também da hipocrisia de quem defende a proteção artificial a tais empregos, eu vou falar aqui dos incentivos que o próprio governo poderia criar, porque a realidade é essa. Muitas pessoas perderiam o emprego, isso é triste, como eu disse, né? De uma perspectiva pessoal é claro que é. Mas o governo ele detém um monopólio aí sobre muitas coisas, e como ele já cobra tantos e tantos impostos de tantas empresas,
e instituições privadas de ensino, ele poderia criar incentivo, cobrando menos impostos para empresas que resolvam aí empregar um ex-frentista. Ou então criar aí um programa de período de transição. Programa de transição, exato. Para você que é frentista, você tem um ano ali em que o governo vai pegar parte do dinheiro que ele já roubou através de impostos e vai te ajudar de alguma forma para você se encaixar no mercado de trabalho. Enfim, pessoal, talvez eu esteja viajando aqui falando aí de incentivos, mas o fato é que, como eu disse, o governo já tem monopólio sobre tantas coisas, já cobra impostos, então poderia pelo menos criar aí alguns incentivos fiscais para empresas, né, e também para instituições de ensino, e criar um programa de transição, enfim. E muitos vão falar que de uma perspectiva libertária o governo não deveria fazer isso, mas sejamos práticos, o governo já faz isso, entendeu? O governo já pegou seu dinheiro através de impostos. Então o mínimo que ele poderia fazer... vai vir um caminhão agora, vai fazer um barulhão, mas eu não quero interromper minha fala, porque já está começando a anoitecer aqui, daqui a pouco vai ficar escuro demais para filmar. Mas enfim, o mínimo que o governo poderia fazer é usar esse dinheiro de uma forma menos desperdiçosa e menos corrupta. Será que existe essa palavra no dicionário? Eu nem sei se a palavra existe, pessoal, talvez eu tenha inventado uma nova palavra, né? Mas enfim, só que o governo vai fazer isso? Eu acho que não, né? Pelo contrário, né? É o mais provável, né? Muito pelo contrário, vai tentar aí continuar protegendo artificialmente aí alguns trabalhos do progresso inevitável. E como eu disse, você que é frentista, não seja parte disso. Já deixei aqui os meus conselhos, sei que muitas pessoas vão ficar bravas comigo, como sempre, mas como eu disse, olhe para sua hipocrisia primeiro, tá? Você está aqui usando o YouTube, provavelmente usando um celular e usando vários serviços e tecnologias que já causaram o desemprego de muitas e muitas pessoas. Então, antes de comentar aqui me criticando, pense primeiro na sua hipocrisia. Pessoal, por enquanto é isso. Vou deixar aqui 2 vídeos relacionados aqui nesse canal. Um nesse canal e outro lá no meu canal principal. Agora já ficou escuro demais para filmar. Nos vemos no próximo vídeo.